Continuando com o projeto Explorando o Espiritismo, a minha relação com o mundo, estamos esse mês falando do propósito das pessoas na nossa vida, né? Falamos da família, dos amigos. Hoje nós vamos falar dos amores, essas relações afetivas que nós temos. É um tema um pouco mais complexo, porque as relações amorosas possuem o mesmo propósito da relação familiar e da relação com os amigos, que é impulsionar o meu desenvolvimento, fortalecer o meu processo evolutivo, ok? E para isso são diversas as motivações que me levam a me relacionar afetivamente com alguém. Isso significa que algumas relações vão ser fruto de uma atração que acontece entre as partes por uma necessidade de reparação. Outras uniões acontecem através de uma atração motivada pela afinidade, pelo amor já construído, pelos laços afetivos já construídos em vidas anteriores. Às vezes são espíritos dando início a uma nova relação, realmente, que se sentem atraídos por uma afinidade que se constrói a partir daí, por uma sintonia de interesses, enfim. Como eu me relaciono para ter nas relações um contato comigo mesmo, e a partir do contato comigo mesmo, eu desenvolvo um processo de autoconhecimento e começo a me trabalhar para me tornar uma pessoa melhor. Por vezes, mesmo numa relação afetiva, eu me sinto atraída por espíritos que não necessariamente vão ter uma afinidade comportamental comigo, não necessariamente vão ter uma afinidade de princípios e valores. Mas eu me sinto atraído porque, como espírito, no meu inconsciente, eu sei que eu preciso conviver com aquela personalidade, porque aquela personalidade é que vai provocar em mim o desenvolvimento das aptidões, das virtudes, do crescimento que eu preciso. Então, tem relacionamentos que nos desafiam muito, porque eles nos colocam frente às nossas maiores fragilidades. E a gente se pergunta, mas por quê? Por que eu me atraí por um espírito assim? Se as atitudes desse espírito me causam tanta dor. É porque lá no inconsciente eu tenho interesses nessa personalidade. Logicamente, quando vem a psicologia analisar a situação, a psicologia consegue encontrar alguns padrões de comportamento, alguns esquemas que foram construídos lá na nossa infância. Aí a gente pergunta, mas por que Deus deixou eu construir esses padrões, ou esses traumas, ou esses esquemas lá na minha infância? Porque Deus queria provocar em você exatamente as suas fragilidades espirituais. Embora a atitude do outro me cause dor, eu só sinto essa dor porque eu tenho essas fragilidades. Então Jesus se relacionaria com uma pessoa que falta com respeito, que falta com virtudes, uma pessoa que não ama, porque ele não tem essas problemáticas, então ele não sentiria dor e ele conseguiria se relacionar com essa pessoa a vida toda, ele não sentiria a necessidade, ele nem se sentiria atraído.
né? Logicamente, eu estou trazendo como exemplo Jesus, porque ele foi o nosso modelo e guia de perfeição. Então, eu estou simulando, né, uma idade moral avançada na gente. Mas como Jesus veio com uma outra missão, ele nem mesmo teve, né, esse histórico na história de ter um relacionamento, um compromisso com alguém. Mas no nosso caso, à medida que nós vamos amadurecendo moralmente, à medida que nós vamos lapidando, né, as nossas ignorâncias, nossos equívocos, nós vamos elevando as nossas escolhas. E aí a gente começa a se sentir atraído por personalidades também mais elevadas, né? Agora, então eu conheço um casal que eles têm uma relação muito saudável. Isso significa então que eles são mais maduros moralmente? Não necessariamente. Significa que neste momento a união dos dois vai acrescentar aos dois. E o outro casal que está sempre em conflito? Bom, se eles se sentem atraídos e mesmo em conflito querem continuar juntos, é porque eles buscam essa situação de alguma maneira. Por que busca, gente? Se dói, se sofre, é porque eles buscam nesse tipo de relação exatamente a provocação do que eles precisam para se desenvolver. Qual a problemática dos tipos de relações conflituosas que nós vivemos nesse momento, né, do mundo? É porque muitos espíritos se unem porque se sentem atraídos pelos elementos que cada um vai trazer um ao outro. E quando começam a ter os conflitos, as desavenças, os desencontros de interesses, eles deveriam utilizar das problemáticas como instrumento de crescimento dos dois, entende? O outro vem para a minha vida e nessa relação ele provoca em mim as minhas fragilidades. E o contrário também acontece. Eu provoco nele as fragilidades dele. Então, eu deveria aprender com essa fragilidade e buscar recursos para o meu desenvolvimento. Por amor até, né? O amor motiva, a gente quer continuar na relação, a gente quer fazer com que essa relação dê certo. Então, eu vou aprender com isso e vou buscar recursos para amadurecer, para trabalhar em mim. E vou colaborar com o outro, porque nesses desencontros eu entrego a ele elementos também para que ele reveja algumas questões, para que ele me ajude, para que ele sirva a mim. Sirva em que sentido? Fazer minhas vontades? Não, para que ele me ame, para que ele se importe em tornar tudo isso melhor para nós dois. Então, enquanto eu estou pegando as problemáticas da relação, aprendendo com ela e buscando recursos para melhorar, o outro também tem que fazer a mesma coisa. O outro lado da relação tem que fazer o mesmo. O que eu aprendo com isso daqui? E eu busco recursos para melhorar. Quando os dois espíritos conseguem fazer essa escolha, né? Porque todo o processo evolutivo trata de um chamado para o próximo passo e da nossa escolha de canalizar esforços para dar esse passo. Então, o que se busca no amor, na relação amorosa, é que os dois, querendo ficar na relação, porque se amam, se esforcem para tornar as problemáticas instrumentos do crescimento de cada um. E é assim que eles vão se fortalecendo para a evolução e eles vão evoluindo. Então, a proposta do relacionamento é para que
os dois utilizem das problemáticas do convívio, da relação, como instrumento de evolução, de crescimento. Aí sim a gente passa a entender a proposta das relações afetivas, que é nos fortalecer no processo evolutivo. E nem sempre esse fortalecimento vem de uma relação confortável. Ah, não, eu só vou aceitar a relação que não me gera desconforto, que não tem conflito. Convívio traz conflito. Mesmo entre espíritos que já se conhecem há muitas encarnações, que trazem já uma afinidade muito grande, que se fortalecem muito na mesma linha de pensamentos, o convívio vai trazer desavenças, né? O convívio vai trazer conflito. Então, Deus nos dá vários formatos de participação das pessoas na nossa vida, porque cada formato nos provoca para um desenvolvimento de uma maneira diferente. O problema é que quando duas pessoas se unem, uma aprende e a outra fica ali, né, através do livre-arbítrio dela, ela escolhe não se esforçar para mudar, começa a ter uma relação de enorme desequilíbrio, né? Então, é onde nós vamos sendo provocados para motivar no outro a mudança. Ei, me ajuda aqui, eu estou fazendo minha parte, eu estou evoluindo, você não está evoluindo, mas a gente quer ficar junto, e assim vai indo. Agora, quando esse desencontro começa a ficar extremo a ponto deste que escolhe não amar pôr o outro em prejuízo, aí vem um outro chamado de aprendizado, né? Que é o aprendizado de reconhecer quando não devemos mais ficar juntos, né? Então existem muitas pessoas, por exemplo, vou trazer um exemplo extremo, tá bom? Que fica de fácil entendimento. Existem muitas pessoas que entram numa relação com uma intenção, essa relação começa a se tornar abusiva para uma das partes e essa parte não consegue sair, mesmo estando em extremo prejuízo. Ah, por quê? Ela tem que viver uma relação abusiva? Não. Ela se sentiu atraída por aquela personalidade porque no inconsciente dela, ela reconhecia que essa personalidade ensinaria ela alguma coisa. Ah, ensinaria o quê? Machucando. Ensinaria, de repente, a não ser mais influenciado por esse tipo de personalidade, né? Aprenderia a se proteger, a se respeitar, a desenvolver amor próprio. Então, às vezes, para a gente aprender a desenvolver a luz em nós, a gente precisa estar na escuridão para reconhecer o benefício da luz e buscar meios de construir quando a gente não sabe. Então, não existe uma regra, né, de que tipo de relação eu devo buscar, que tipo de pessoa eu devo buscar. Cada um de nós tem a própria necessidade de aprendizado, de experiências e às vezes até de reparação com irmãos que fizemos sofrer em vidas anteriores, né? Então, o que a minha história amorosa vai trazer para mim é diferente do que a sua história amorosa vai trazer para você. E não nos cabe compararmos uns aos outros, porque eu tenho a minha linguagem, a minha história, a minha necessidade evolutiva. Portanto, eu vou me atrair por pessoas diferentes e vou ter histórias diferentes. O que nós precisamos sempre lembrar é que a relação vem colaborar para o nosso crescimento. Então, que saibamos utilizar da relação como instrumento evolutivo para a gente. Não é entrar na relação para dizer, você tem que mudar, você tem que mudar. Não, é para identificar a nossa necessidade de mudança. Agora, logicamente, assim como na família, nas amizades e na relação afetiva, para que tenhamos
equilíbrio na relação, né? Para que tenhamos uma relação saudável, de respeito e de amor, eu acabo também ensinando ao outro sobre algumas mudanças que ele pode adquirir para também me fazer bem. Isso é amor, isso é benevolência, generosidade, é caridade, tá certo? Semana que vem, então, a gente se encontra para concluir esse mês falando da importância das pessoas na nossa vida.